O Flamengo melhora a olhos vistos após 2 vitórias em clássico do time do Sampaoli. E essa melhora pode ser causa e pode ser efeito de uma tranquilidade e maior convencimento do trabalho. Uma pequena mudança aconteceu e não foi tão intencional assim, mas ela pode ter sido decisiva para uma melhor organização da equipe. Vamos falar sobre ela agora, abordando a parte tática, sem tatiquejo. Galera, já pedindo para você deixar o like, que você sempre esquece, né? Como a gente tem falado, se inscrever no canal. Esse canal aqui tá com um projeto de aumentar de tamanho e bater os 50 mil inscritos até o fim do ano. A gente tem procurado fazer um trabalho de tática bastante aprofundado, inclusive já assistiu a análise do último jogo do Flamengo, a vitória diante do Vasco. Foi bem legal, então eu te recomendo, assiste aqui clicando no banner. Bom, o Flamengo tem de volta agora a Arrascaeta, que ficou ausente por muitos jogos, aonde Pedro e Gabriel, alternadamente, ou quase sempre o Pedro, não jogou nada bem. De lá para cá, desde a volta do uruguaio, 2 vitórias não ocasionalmente. Ele, além de ser um craque, organiza melhor o time. E sobre o que eu estou querendo falar? Vamos seguir aqui e você vai me entender. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. O sistema do Flamengo, uma organização ofensiva, já atacando ali já a última linha do adversário, já atacando ali o último terço do adversário, invariavelmente, né, quando o time está organizado para atacar, atacando de forma cadenciada, invariavelmente ocupa os espaços dessa maneira. São formados 2 triângulos entre, do lado direito, o lateral Wesley, um dos médios ali, nesse caso era o Thiago Maia que estava ocupando espaço, e um dos atacantes, nesse caso era o Pedro ocupando espaço, a maioria das vezes é o Gabriel, e do outro lado, eventualmente o Ayrton Lucas ou até o Cebolinha, geralmente o Gerson e o Gabriel ou o Pedro. Acontece que, para o Pedro, essa dinâmica acabou atrapalhando bastante o trabalho dele. E o Gabriel, por ser um atacante, acaba encontrando também muito mais espaço do que vinha encontrando quando tinha que gravitar atrás do Pedro. O Pedro não é mais o dono da área. Ele tem uma ação mais limitada. Digamos que ele tem a metade da área que ele normalmente tinha, por exemplo, com o Vitor Pereira, quando ele viveu o seu melhor momento, talvez, de início de temporada da sua carreira inteira. E aí, o Gabriel vem melhorando, desde que o Sampaoli chegou. E eu costumo dizer que ele está prestes a estourar no sentido bom, e porque tem demonstrado um melhor vigor físico, tem demonstrado um retorno de algumas de suas características que vinham sendo perdidas. Fato é que Pedro e Gabigol juntos já não vinha dando muito certo e que o time foi se arrumando para jogar nessa organização. Não é segredo para ninguém que o Arrascaeta é um jogador que tem a parte física um pouco fragilizada e que jogar nessa função de médio, que é a função que o Gerson, o Thiago Maia tem feito, é uma função que exige muita força. Jogar aberto não tem sido tanto a opção de Sampaoli, que tem pouco utilizado Cebolinha. Tem optado por força por dentro e o lateral esquerdo atacando o espaço, enquanto o lateral direito fica posicionado. Então, quando o Arrasca entrou nesses últimos 2 jogos, ele jogou alternadamente com Gabriel e Pedro. Primeiro com Gabriel e depois com Pedro. Nas 2 vezes ele ocupou a ponta de um desses triângulos, sendo um dos atacantes. É claro que esse padrão ele não é apresentado o tempo inteiro dentro da partida. Por quê? Porque, especialmente nesses 2 últimos jogos, não foram jogos que o Flamengo teve bola por tanto tempo assim. Mas, quando o time está organizado para atacar, atacando de forma ali posicionada, ele vai buscar esse padrão dos 2 triângulos e o Arrascaeta tem ocupado essa função.
Por ser um meia, naturalmente ele preenche mais o meio. E ao preencher mais o meio, ele traz aproximação para o jogo. Além de trazer aproximação para o jogo, ele deixa a área um pouco mais livre para o Pedro, quando é o caso do Pedro, e deixa espaços um pouco mais livres para o Gabriel atacar também com a sua saída. No segundo gol, diante do Vasco, ele estava posicionado pelo lado direito, com o Matheus França fazendo ali esse médio de força, nessa função que ele sabe fazer bem, o Arrascaeta fazendo a triangulação com o Wesley, do outro lado, lado esquerdo, Pedro, Gerson e Ayrton Lucas. Quando a tabela começa a sair de Arrascaeta e Wesley, o Matheus França se projeta e fixa no zagueiro do Vasco. E ali passa a interpretar esse segundo atacante. Essa é uma outra vantagem de ter o Arrascaeta nessa função. Você dá espaço para jogadores de força, jogadores de infiltração, como é o caso do Matheus França, como é o caso do Vitor Hugo, como é o caso do Everton Ribeiro, como é o caso do Gerson. Você dá espaço para que esses caras se projetem. E ao se projetarem, eles podem fazer gols, como fez o Gerson nessa mesma jogada, só que pelo outro lado. Então, o time ele foi se organizando para não ter mais essa dupla. E talvez essa seja a melhor receita para esse momento do trabalho do Sampaoli. É claro que é muito difícil você colocar no banco Gabriel, Pedro, os dois ou um dos dois. Assim como é muito difícil você colocar o Arrascaeta no banco. Eu acho que mais difícil ainda. O Arrascaeta é o melhor jogador do time do Flamengo, ali tecnicamente. Então, como nenhum dos três, digamos, que está nos trinques fisicamente, não é uma escolha tão difícil deixar um deles de fora. Em vários desses momentos, é possível que o Pedro seja o escolhido para ficar de fora, por alguns motivos, seja pelo jogo mais associativo, seja porque o Sampaoli utiliza menos essa referência na sua construção de jogadas do que os seus antecessores. Os times do Sampaoli costumam construir mais no meio, construir com a bola um pouco mais recuada, para finalizar com alguém atacando esse espaço. Então, ele tenta induzir espaço nas costas da defesa do adversário para poder existir esse ataque ao espaço. E o Gabigol ataca muito bem o espaço. Além disso, tem a questão do movimento sem bola, que o Pedro tem se desenvolvido muito, inclusive foi protagonista no primeiro gol, numa interceptação que realizou, mas também porque no elenco do Flamengo não há outro Pedro, não há outro jogador com essa presença diária. Então, se você não tem um outro Pedro e você o escala de saída, você acaba não tendo como colocá-lo depois, caso seu time precise fazer gols ali no minuto final, pesar a área. A gente viu isso acontecer no jogo contra o Corinthians, quando o Léo Pereira acabou fazendo esse centroavante e fez o gol. Em vários jogos o Flamengo pode precisar disso. E não ter o Pedro será um problema, ou não ter um Pedro para lançar naquele momento será um problema. O Pedro, o Arrascaeta, o Gabriel, o time todo tem caído fisicamente nos segundos tempos. Então, não faz sentido, como diria Jorge Jesus, colocar as carnes todas no fogo. Faz muito, muito sentido que joguem dois desses três caras. Vamos ver se o Sampaoli vai manter esse tipo de opção. Um outro ponto é que Pedro e Gabigol não parecem ter a melhor relação socioafetiva no jogo. Os dois em campo não parecem tão empáticos um com o outro e a ocupação de espaços acaba sempre priorizando um dos dois, dependendo do treinador. E esse cara priorizado também não parece fazer tanta questão de incluir o parceiro. Então vamos ver qual que vai ser a opção que o Sampaoli vai tomar no jogo contra o Racing, quando ele provavelmente terá os três à disposição. Eu estou apostando que só jogam dois. E você?